Meu nome é Nairen Liz Bernardo Marques. As minhas graduações aqui foram de jornalismo, né, que é comunicação social com habilitação em jornalismo, que eu comecei em 2014, e artes cênicas com habilitação e licenciatura, que eu comecei em 2019. Então, desde criança eu participei de muitas coisas, assim. Então, eu lembro que quando eu estava na primeira série na escola, começou a ter um coral. E aí eu comecei a participar do coral. Depois, no ensino médio, quando eu estava quase no ensino médio, eu estava no 9º ano, tinha uma aula de teatro no conservatório da cidade e eu vi que era de graça. Eu nunca tinha pensado em fazer teatro, mas era de graça, era um horário que eu podia e eu falei, vou fazer. Eu fazia aula de música também. Então, por muitos anos eu estudei música, piano e flauta transversal. Enfim, eu ficava muito feliz sempre de estar fazendo coisas diferentes. Eu sempre gostei muito de ver televisão. E aí eu gostava de ver jornal, gostava de ver tudo na televisão e tinha isso. Sempre gostei muito de falar, de escrever, de me comunicar. E aí tem um detalhe, que não é um detalhe, que a minha mãe queria ter feito jornalismo. Então, acho que a primeira vez que eu falei que eu estava pensando em fazer jornalismo, eu tinha uns 10 anos. E a minha mãe ficou muito empolgada, né, com essa ideia de eu fazer jornalismo. Então, ela me incentivou muito, ela me ajudou, tipo, tudo que ela podia fazer para que eu me tornasse jornalista, ela foi fazendo para me apoiar. Então, eu já fui indo a minha adolescência inteira rumo a ser jornalista. E quando eu estava no 3º ano do ensino médio, eu percebi que eu estava muito apaixonada pelas minhas aulas de teatro, que eu tinha começado lá quando eu estava no 9º ano. Só que foi um momento de crise, assim, para mim, porque eu já estava há 8 anos falando que eu ia fazer jornalismo, e eu fiquei com muito medo, assim, de mudar de ideia. Então, eu segui no plano inicial, que foi fazer jornalismo, mas ali eu já tomei a decisão, eu vou fazer jornalismo e quando eu acabar eu vou fazer artes cênicas também. Eu tinha escola de dia, eu fazia curso de inglês, fazia curso de francês, fazia aula de música, aí eu fazia aula de teatro, eu dava aula de teatro na escola. Aí eu entrei nesse cursinho à noite, então assim, eu limpava a casa, então era realmente muito puxado. Então eu não consegui me dedicar assim totalmente a estudar para passar no vestibular, até porque a minha escola não tinha uma preparação também para o vestibular. Que eu acho que em São Paulo, especificamente, tem essa cultura do vestibular, essa cultura do ano do vestibular. E na minha cidade, Poços de Caldas, não era assim. As pessoas não ficavam se matando de estudar para entrar numa faculdade de outro estado, de outra cidade. Então, para mim, foi um choque meio grande demais, assim, ter que fazer a FUVEST. Quando eu tinha, acho que uns 8 anos, um dia eu estava conversando com a minha mãe e ela falou assim, só que ela falou de um modo jogado, porque eu tinha 8 anos, né? A gente não estava planejando nada. Ela falou, você tem que estudar numa boa universidade, tipo a USP. E aí aquilo grudou na minha cabeça. E eu lembro que eu era realmente muito nova, eu tinha menos de 10 anos, aquilo grudou na minha cabeça e eu fiquei meio obcecada. E eu, né, sendo uma mulher preta, a gente sabe que tem racismo em todo lugar, que é impossível a gente fugir sempre do racismo. Mesmo quando a gente acha que está tudo bem, às vezes pode acontecer alguma coisa. Mas querendo ou não, acho que estudar numa universidade pública, estudar numa universidade que tem um renome, coloca a gente em outro lugar já. Eu tinha essa autocobrança, sabe? De tenho que ser a melhor aluna da sala, e se eu sou a melhor aluna da sala, eu tenho que ir para a melhor universidade, porque isso, de certo modo, me ajuda. Foi uma experiência muito boa. Eu amava estudar na ECA. Amava muito. Foi muito feliz, assim. Com certeza. Principalmente os primeiros anos. Foram os anos mais felizes da minha vida. E eu sempre penso nisso. Eu falo, cara, quando eu entrei na ECA, ali eu fui feliz. Eu era muito feliz aqui. Quando eu fui fazer cênicas também, eu gostei muito. Mas teve o problema de ter a pandemia. Então, isso influenciou muito a experiência.
e acabou sendo frustrante, justamente porque eu sabia o quão especial era a ECA, o quão especial é estar nesse espaço, o quanto especial é estar nas aulas, com as pessoas, com os professores, com tudo acontecendo aqui na ECA, na USP. Então, para prestar artes cênicas, foi todo esse processo de eu já querer fazer teatro. E aí o que acontecia era que quando eu estava aqui fazendo jornalismo, eu passava muito tempo na ECA, eu ficava vendo as pessoas das cênicas. E eu ficava, ai, eles estão ensaiando uma peça. Ai, eles acabaram de sair da aula, que legal. E eu ficava com inveja, eu queria ser um deles também. Então eu fui nutrindo por 5 anos esse desejo de ir para o CAC também. E quando eu terminei jornalismo, eu já estava prestando FUVEST de novo para entrar. Eu participei da Jota, que é a Jornalismo Júnior. Eu participei do Redigir por 5 anos, eu fiquei os 5 anos de graduação no Redir. Participei brevemente da Batereca, do OPA, que é o coletivo negro aqui da ECA, OPA Negra. Participei do coletivo feminista Semana dos Bichos. Eu organizei Semana dos Bichos em 2016, fui diretora. Teve também, depois que eu entrei nas cênicas, participei do cursinho popular Ruth de Souza. Quais outras entidades tem aqui? Eu acho que eu participei de outras coisas. A entidade que mais me marcou, sem dúvidas, foi o Redigir. Então, desde o começo, assim, fiquei muito apaixonada pelo Redigir, comecei a frequentar as aulas como monitora. Depois, no segundo semestre, já assumi turma. E ao longo dos meus 5 anos, eu tive muitas turmas. É muito difícil para mim falar do Redigir, porque é tão especial que eu sinto que nunca eu consigo dar conta de tudo que foi, sabe? Foi muito bom para mim estar no Redigir quando eu vim aqui para São Paulo, porque quando a gente chega, né, principalmente quando você não é uma pessoa rica e você chega na USP, você acha, meu Deus, é isso o mundo, só eu estou de fora. Mas estar no Redigir me fez ver que não é isso. O mundo não são essas pessoas. O mundo era os meus educandos que vinham lá do extremo da Zona Leste para ter aula comigo. É uma obrigação da universidade fazer extensão universitária. Então, a população de São Paulo está pagando para as pessoas estarem na USP, né, tendo acesso a tudo isso, e isso precisa retornar para as pessoas, e obviamente isso já retorna de vários modos. A universidade tem museu, a universidade faz pesquisa, a universidade desenvolve vacina, a universidade tem hospital, mas a gente tem que se envolver nisso também, né? Era uma obrigação para mim, sabe? E era uma obrigação muito feliz, porque eu aprendi muito no Redigir. Hoje eu sou professora, não por acaso. Eu acho que o Redigir fez eu querer ser professora. Dia da minha matrícula, o Celso, que trabalha hoje ainda aqui no CJI, ele fez a minha matrícula, que é um cara negro, e ele me falou que existia um coletivo negro aqui na USP, porque ainda não existia o OPA, quando eu cheguei. E ele me deu um papelzinho, que eu guardo. Tem aqui, tá escrito Coletivo Negro USP. Só que, como eu cheguei aqui, eu não tinha muita noção também do tamanho da USP. Não tinha muita noção de nada. Então eu estava, para mim, só na ECA. O meu universo era a ECA. E na ECA não existia o OPA, quando eu cheguei. Então eu não fiz nada com esse papelzinho dos céus. Foi no segundo ano de OPA, assim, 2015 ou 2016, elas começaram a organizar um evento que chamava Semana das Artes Pretas. E tinha oficina, tinha show, tinha palestra, era um evento muito legal que acontecia aqui na ECA. E eu fiz uma matéria para o Jornal do Campus, que inclusive foi a matéria de capa daquela edição, sobre o evento que o OPA estava organizando. E uma das oficinas que aconteceu foi uma oficina de turbante. E eu tenho o tecido que eu ganhei da oficina de turbante. E eu amei muito fazer essa oficina. E foi muito importante para mim, assim, para me conectar com o meu corpo, com o meu cabelo, com a minha ancestralidade. Talvez o meu único arrependimento, assim, dos meus anos de USP, não ter mandado o e-mail para o Celso, não ter entrado
num contato maior com o coletivo negro, com o OPA, logo de começo, assim. E quando eu já estava no final da primeira graduação, e depois no começo da segunda graduação, que eu comecei a me envolver mais com o OPA. Eu sinto que eu queria ter feito muito mais pelo OPA, sabe? Que eu queria ter feito mais pelo OPA, mais pelas pessoas negras que chegaram na USP depois de mim, porque quando eu cheguei não tinha muita gente. Eu lembro o dia que foi aprovado as cotas, porque foi o dia que uma amiga minha apresentou o TCC dela, 2017. E aí eu estava vendo a apresentação do TCC dela no CCA, foi à noite, aí eu desci e tinha umas pessoas na prainha, porque estava rolando a votação, para votar pelas cotas. Eu vou começar a chorar aqui. Estava tendo a votação para votar pelas cotas, e aí eu lembro que saiu o resultado e as pessoas começaram a comemorar muito. E aí eu cheguei assim, o negócio já estava acontecendo, sabe? Eu cheguei assim no meio, porque eu estava lá vendo o TCC da minha amiga. E eu fiquei muito feliz. E é isso, sabe? Eu sei que ainda não tem muitas pessoas negras na USP, não tem tanto quanto a gente gostaria. A gente percebe isso, a gente sabe que tem muito mais gente que podia estar aqui, mas perto do que foi, para mim, no começo, mudou muito. E depois eu entro nas cênicas e eu entro numa sala que tem, sei lá, acho que tem umas 10 pessoas negras, de 30. Sendo que eu vim de um contexto que tinha, sei lá, 5 de 60. Então eu estava estudando com pessoas que se pareciam comigo, sabe? E isso foi muito significativo para mim. Quando eu estava no jornalismo, muitos colegas meus fizeram intercâmbio. E eu não fiz. E é muito doido pensar que quando eu estava no jornalismo, eu nem pensava nessa possibilidade, entendeu? Então não é que eu queria ter feito e não fiz. Eu tentei e não consegui. Não, para mim não estava nem no campo do possível. Quem estava fazendo o intercâmbio eram os meus amigos brancos. Eles estavam fazendo o intercâmbio. Eles tinham isso como um sonho, como um desejo, e eles viam isso como uma possibilidade. Eu nem pensava, sabe, que era realmente possível. Quando eu entrei nas cênicas, eu já entrei com isso em mente. Falei, não, eu vou fazer um intercâmbio. Eu não fiz na primeira graduação, tudo bem, mas agora nessa segunda graduação eu vou fazer um intercâmbio. E aí eu vi que na Paris 8 tinha o convênio com a ECA, e me inscrevi. E acabou sendo mais fácil do que eu esperava o processo, sabe? É realmente algo que muitas vezes é negado pra gente, o direito de sonhar com as coisas. A gente acha que tudo é muito difícil. E, obviamente, às vezes é difícil. Mas uma vez que você já está aqui na USP, na ECA, tem os meios de você fazer. E aí eu passei, né, na pré-seleção lá que fazem, a universidade mandou a carta de aceite para mim, e depois eu me inscrevi para conseguir a bolsa. E eu consegui a bolsa também, graças a Deus, o que me ajudou muito. Depois da minha experiência de intercâmbio, eu acho que eu comecei a gostar mais ainda da arte que a gente faz no Brasil, porque eu acho que, em termos de discussão, nós estamos muito na frente. E aqui, nas cênicas, eu via tudo sendo discutido. Eu amava o meu curso das cênicas, porque tudo a gente discutia, tudo era uma questão, tudo era colocado. Sabe, a gente tanto discutia as coisas assim conceitualmente, mas levava isso para a cena, transformava isso aproveitava a potência artística disso, e eu não vi isso acontecendo tanto lá. Então, quando eu voltei, eu falei, o que a gente faz aqui no Brasil, em termos de teatro, em termos de teatro-educação, o que a gente faz é muito bom. Acho que eu comecei a valorizar mais ainda, sabe? Tanto o Brasil artisticamente, quanto a formação que eu tive na ECA. Todo mundo chega aqui já com muitos sonhos e vai descobrindo outros sonhos pelo caminho, e isso aconteceu comigo. Então eu tenho muitas vontades. Então eu tenho vontade, assim, de contribuir para a formação de outras pessoas. Admiro muito as minhas professoras da licenciatura. Aprendi muito na licenciatura,
no CAC. No CAC, eu acho que a gente leva muito a sério esse negócio de educação. Então, eu lembro da gente lá na aula, discutindo, debatendo, falando dos estágios, falando o que estava acontecendo nas escolas, e eu amava muito isso. Me deu muita vontade de ser formadora de formadores, ser professora de professores. E eu tenho uma vontade de finalmente conseguir fazer arte. Eu acho que eu tive uma boa formação no CAC. Acho que é o sonho de todo mundo que entra no CAC. Eu queria ser artista. E eu acho que eu ainda tenho muita dificuldade, muito medo mesmo. Preciso de um pouco mais de coragem para ser artista, mas é um sonho meu. Não é mais como era antes. Antes as oportunidades estavam aí dadas. Você passava pelo corredor, você via uma reunião acontecendo. Você chegava na vivência, que agora, né, está passando por uma reforma, você via o negócio acontecer. Você via as pessoas o dia inteiro aqui na ECA. Mas ainda tem muita coisa acontecendo, ainda tem muitas oportunidades do que fazer aqui na ECA. E acho que as pessoas só têm que ser um pouco mais ativas na procura. Então, o meu conselho seria esse: aproveitar esse tempo e esse espaço, tudo. Essa daqui é a minha chave mesmo de casa, dos meus armários, tudo. E o chaveiro que eu tenho é o chaveiro da Semana dos Bichos de 2016, que eu organizei. E eu acho que esse é um bom recado para as pessoas os ecanos ou as pessoas que vão entrar na ECA. Que o nosso lema dessa semana é: seja o ecano que você quer ser.